Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai maravilhoso, através de Cristo, chegue nas nossas vidas, nos abençoando, nos restaurando, nos transformando, tudo para a sua honra, para a sua glória e para seu reino. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando um tema maravilhoso do livro de Isaías, um momento crucial de juízo, de livramento, de teste, de provação do povo de Deus em Jerusalém, nos dias do rei Ezequias. Ontem, na terça-feira, nós vimos na quinta pergunta que o rei Ezequias mandou 3 autoridades falar com o oficial do rei Senaqueribe, e ele humilhou os 3 enviados do rei, fazendo 3 perguntas, né, sobre o que o rei Ezequias esperava. Estava confiando em quê? Né? Será que estava confiando na sua própria experiência, no seu próprio exército, ou na ajuda externa de alguém? Né? Ele faz essa pergunta. E na pergunta 6 de ontem, ele continua a questionar aqueles enviados, né, os emissários do rei Ezequias, se eles estavam esperando o exército do Egito, né, com o rei do Egito, para tentar livrá-los. E ele humilha ali tanto Israel como o rei, como o faraó lá do Egito, né? E, por último, ele entra num ponto muito delicado, que é mexer com o Senhor, mexer com o Deus de Israel, dizendo que será que Ezequiel está confiando no Senhor Deus de Israel, será? Se ele mesmo destruiu todos os santuários dos outros deuses, né? E deixou só um altar, que era o templo de Salomão, para adorar o único Deus. Ou seja, as outras divindades pagãs, Ezequias tinha derrubado todos os altares dentro de Jerusalém, amando de Deus, olha que coisa linda. Mas ele achava que isso era um ponto negativo. Então, dando continuidade a isso, vamos agora para a 7ª pergunta da nossa lição, que diz assim: qual foi o trato proposto a Ezequias através do comandante da Assíria, do exército da Assíria, né, o enviado de Senaqueribe, o rei? O que ele revelou sobre como atacou e destruiu as outras cidades de Judá, que pertencia ao país dos judeus, né? Faltava só a capital, Jerusalém, onde ele estava agora. O versículo 8 a 10 diz assim: eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Isso, o oficial, esse oficial que falava com Ilquias, Sebna e Joá, né, mandando um recado para o rei Ezequias, que estava lá dentro de Jerusalém. Aí ele está dizendo assim: eu vou fazer um trato com você, rei Ezequias. Ele diz assim: ó, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar 2.000 homens suficientes, né, homens suficientes para montá-los. Ele vai dizer ainda mais: você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor, sem a ajuda do seu Deus, né, Yahvé? Foi o próprio Deus de vocês, Yahvé, que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Olha só, meus amados irmãos, que maldade, que petulância ou que autoridade, né? Será que realmente ele está sendo enviado de Yahvé? Será que ele é um instrumento, é um chicote de Deus para aplicar juízo a Jerusalém? Né? Olha o que ele está dizendo aqui. Se ele está dizendo algo que é verdadeiro, Deus vai realmente castigar o povo de Jerusalém. E isso é uma coisa muito dura aos ouvidos desses homens, que vai levar essa informação para o rei. Imagine como o rei vai receber isso. Imagine como o povo de Jerusalém vai receber essa notícia, né? É praticamente o fim de tudo. Aqui, agora, se ele está falando como estrategista de guerra, mentindo, blefando,
apenas para destruir a moral, né, do exército, para que com a moral derrubada eles ataquem um exército já entregue emocionalmente e vencido, né, psicologicamente, né? Será que é isso? Com certeza, provavelmente é isso. Eu nem li os textos seguintes, mas a partir do momento em que ele me diz no texto anterior que Ezequias havia feito o certo, aonde muitos reis de Israel fizeram o errado, a Bíblia diz em vários textos do livro das Crônicas e do livro dos Reis que os reis de Israel haviam feito abominação, coisa que desagradaram ao Senhor, que deixaram o Senhor muito triste. O que é que eles fizeram? Trouxeram outros deuses, trouxeram estátuas, monumentos, altares de deuses pagãos para dentro de Israel. O próprio Salomão trouxe, né? Milcom, Quemóis e Moloque, né? Serão 3 deuses, uma trindade de deuses que Salomão trouxe para dentro de Israel. O próprio Salomão, o homem da sabedoria, né? Vejam só. E quantos outros não trouxeram, né? A dinastia Inri foi terrível. E outros, né? Acabe foi terrível, né? Quantos deuses pagãos. Aí chega Ezequias, quebra, arranca todos esses falsos deuses de dentro de Israel e é confessado, inclusive, pela boca do próprio general que ia atacar. Então, pelo que eu li aqui, o que dá a entender é que vai acontecer aqui, depois de tanta humilhação, e Deus sempre exalta o que está sendo humilhado, é que Deus pode, se o povo de Jerusalém se arrepender, Deus pode operar aqui um grande livramento. Tudo está se desenhando aqui para um grande livramento. Por quê? Porque o Senhor está querendo ensinar com essa escritura para mim e para você, que se você está fazendo a coisa certa, se você está tirando da sua vida os altares da idolatria deste mundo, está fazendo a coisa certa para o Senhor, o teste vai vir na sua vida. O mundo vai vir lhe ameaçando, dizendo que nem Deus vai lhe livrar. O mundo vai dizer para você que ele é que está com Deus, você está sendo amaldiçoado porque você está passando no teste. Você só é abençoado se você estiver rico, estiver saudável, um bom casamento, a empresa faturando milhões, aí Deus está sendo abençoado. Mas como você está no teste no deserto, aí você está sendo amaldiçoado. Ora, se Deus está preparando o livramento, se Deus está preparando a vitória, né? É nesse cenário que Deus exalta o seu filho, né? É que Deus dá a vitória, mas nós vamos ver então nas perguntas seguintes. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 8ª, que diz assim: que pedido os judeus fizeram ao oficial? Os judeus que ele está falando aqui é os 3 enviados, né? Ilquias, Sebna e Joá. Os 3 diplomatas de homens de confiança de Ezequias, que foi enviado para falar com o oficial do rei da Síria, né? O rei Senaqueribe. Então, o que esses judeus, essas 3 pessoas, pediram ao oficial do rei que estava mandando um recado para Ezequias, né? E qual foi a resposta do oficial de Senaqueribe? O versículo 11 a 12 diz assim: então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fala em aramaico, por favor. A língua deles, né, dos assírios. Fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos a sua língua. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Então o oficial do rei da Assíria respondeu: vocês pensam que o rei me mandou, o rei Senaqueribe, né? Vocês pensam que o rei Senaqueribe me mandou dizer todas estas coisas somente para vocês, para os oficiais e para o rei, e para o rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão que comer suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Vocês já imaginaram, meus irmãos, o nível, né, de obstinação
de orgulho, de prepotência, porque eles estavam mais armados, eles eram mais numerosos, eles eram mais fortes militarmente. Aparentemente, né, militarmente, eles eram mais fortes. Olha o nível da prepotência. O terrível aqui é que 3 homens sem fé, porque durante anos andaram não praticando a fé no Senhor Deus, anos a nação de Jerusalém estavam debaixo, né, de adoração a falsos deuses. Agora esses 3 homens, os principais do reino, que deveriam ser homens de fé e de coragem, agora está se humilhando diante de um general inimigo. Ó, Senhor, não fale pelo amor de Deus em hebraico, não. Fale na sua língua nativa, o aramaico, né, a língua lá do norte. Né? Até Cristo vem falando de aramaico também, porque Cristo falava que era a língua, né, dos gentios, lá de cima. A região da Galileia falava o aramaico, porque a região da Galileia está mais próxima à Síria, lá em cima, no norte, né? E então ele diz assim, fale em aramaico na sua língua, porque nós, os oficiais, entendemos. O povo humilde dentro de Jerusalém, que só fala o hebraico, não vão entender. Essas ameaças que o senhor está falando aí, o povo vai entrar em desespero, não fale não. Aí que o general falou aos gritos agora. Vocês estão pensando o quê? Que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu já fui orientado pelo próprio rei Senaqueribe a justamente falar para todo mundo, porque eu quero vir aqui para causar terror. Eu quero sair daqui e todos vocês, com tanto medo, que vocês vão ser escravos para o resto da vida. Vocês vão produzir toda a produção de trigo que vocês fizeram, do que fizeram de produção, vocês vão pagar morrendo de medo da gente. Olha só o que era antigamente. Como o inimigo trabalha, né? O império do medo. O medo sempre foi a grande arma que o inimigo sempre usou para escravizar pessoas, para que estas pessoas, por medo, façam a vontade dele. Por que as pessoas não servem a Deus em liberdade, não obedecem a Cristo em liberdade? Por causa do medo. Por que as pessoas pecam? Por causa do medo. Medo de ficar só, medo de perder dinheiro, medo de perder a saúde, medo de perder isso, medo de perder aquilo. E o tempo todo o povo com medo não consegue obedecer a Deus. E aí é como se o próprio Satanás estivesse usando a boca desse oficial para trazer um grande medo. E Deus permite que isso aconteça, não porque Deus quer que o medo invada o coração do povo, mas porque Deus permite o teste. Todos nós somos testados. E diante do teste sempre tem que ter o medo, a dúvida, que é para que a fé seja maior do que o medo e a dúvida. E então, quando eu vejo aqui esses 3 oficiais, diplomatas da mais alta classe, do meio dos judeus, da parte de Ezequias, se entregar a esse nível de medo e de humilhação, eu fico com vergonha do povo de Deus, que diz que é povo de Deus, né? E essa vergonha deve nos fortalecer hoje, para que a gente não cometa esse mesmo erro quando, na hora em que o mundo disser esse tipo de teste na nossa vida. Você acabou. O diagnóstico do médico é que você vai morrer, você não tem mais uma semana de vida, não. Você perdeu o emprego, você vai morrer de fome. Você não tem mais jeito, acabou tudo para você. É aí que acabou tudo? Ou a gente vai dizer assim, não, não fala assim não, que eu tenho... Não, pode falar, eu tenho um Deus, né? Então, meus amados, olha o cenário aqui. E ele chegou ao mais alto nível de humilhação, porque ele vai dizer tudo isso e vai falar mais alto, né? Eu não vim aqui falar só com vocês, não, com a liderança, não, com o rei e com vocês, os diplomatas aí, não. Eu vim falar com todo mundo, que eu quero causar o terror. Eu quero que o rei da Síria, que quer governar cada judeu, ele não quer governar o rei, não, ele quer governar cada judeu, cada pessoa, porque Satanás não quer só o pastor da igreja, não, ele quer cada membro, ele quer todo mundo. E ele diz bem claro, olha o medo,
Se vocês não fizerem o que eu estou dizendo, vocês três e o rei vão comer a própria fezes e beber a própria urina. E cada um habitante de Jerusalém vai comer suas próprias fezes e beber sua própria urina também. Vejam só, meus amados, o nível de ameaça que chegou àquele povo. O nível de ameaça que o inimigo está falando contra o professo povo de Deus. Se fosse conosco, o que nós faríamos? Meditemos nisso e aguardemos os próximos versos para entendermos o fim dessa história.